Nós estaremos falando então sobre devoção cristã e hoje eu quero tocar alguns temas ligados à devoção e oração, e amanhã a gente trabalha então a questão mais prática da oração cristã. Eu queria levantar algumas questões então, e na medida que eu for tocando nesses temas, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês têm então, como eu já disse, toda a liberdade para contribuições e perguntas que vocês quiserem fazer. Primeira questão, eu queria tentar mapear com vocês o que eu chamaria de uma crise da devoção. Eu quero usar dois exemplos, acho que são bem próximos da gente aí. Quem participa de acampamento cristão há muito tempo deve lembrar da hora silenciosa, né, que a gente geralmente tinha em acampamento. A ironia é que o grupo se dividia para aquela hora silenciosa e a maior parte do pessoal duvido que gastava mais do que 5 minutos naquela hora silenciosa. Geralmente tinha 15, 30 minutos ali de tempo para você ler sua Bíblia, orar, meditar um pouco, mas a gente praticamente mal usava aquilo ali. Aquilo ali talvez seja assim um exemplo mais próximo da gente aqui, porque a gente está no acampamento cristão, mas a gente pode pensar em nossa crise pessoal quanto à oração e devoção. Na igreja você é estimulada a orar e ler a Bíblia, a gastar tempo durante a semana orando, meditando, lendo bons livros cristãos, só que na média aí você gasta mais ou menos umas 8 horas diárias com o trabalho. Não raro, talvez metade de vocês, ou talvez até mais, tenham alguma faculdade para fazer. E aí, como lidar com devoção e oração? Como ter uma boa comunhão com Deus nesse ritmo que você leva durante a semana, em que você só chega em casa às vezes 10h30, 11 horas da noite, para no dia seguinte acordar cedão para ir para o trabalho, ou talvez voltar para a faculdade, alguma coisa assim. A coisa se torna mais complicada quando você tem cultos chatos. Eu não tenho outra expressão para usar, então vai essa mesmo, né? Você chega lá na igreja, você sente que o pastor preparou o sermão assim, no sábado anterior, vendo o jogo de futebol, né? Ele lembrou, tem que preparar o sermão para amanhã. Então, sermão sem vida, muito fraco, sem bom conteúdo. As músicas você sente foram mal escolhidas. E a coisa se torna mais complicada ainda quando você vai proferir algum tipo de crítica, né, para o pastor ou para um líder da igreja, e você de cara escuta aquele velho chavão evangélico, né? Mas você tem orado durante a semana, o culto depende da sua oração, etc, etc. Né? Isso torna a situação mais dramática, mais culpa é colocada sobre você, mais peso é colocado sobre você, e aí vira um círculo vicioso, né? Quando eu era adolescente, a gente tinha aqueles programas de leitura bíblica anual. Então eram distribuídos na igreja aqueles papeizinhos da sociedade bíblica com o alvo de ler a Bíblia toda durante um ano. Na minha época, os adolescentes liam a Bíblia toda durante um ano, né? Hoje a coisa está um pouco pior, mais complicada. Mas além dos adolescentes, quem que conseguia ler a Bíblia toda durante um ano? Só o pessoal da terceira idade, já aposentado. Os adultos e os jovens não liam, pior, eles se sentiam culpados também porque não conseguiam ler a Bíblia toda durante um ano. Ok, eu estou tentando mapear então mais ou menos nossa crise, que é a minha crise, a crise de todos vocês aqui, com raras exceções talvez, nossa crise de devoção, nossa crise de oração. Ok, qual é o grande problema aí? O grande problema é que há toda uma inversão do que a Bíblia ensina e a própria tradição cristã ensina sobre oração e devoção. Nós somos já há pelo menos 300 anos, ou melhor, nós temos já há 300 anos, uma ênfase muito forte sobre a liberdade do indivíduo e a centralidade do indivíduo na vida cristã, como se a vida cristã fosse basicamente individualista. Então, o culto é o somatório dos cultos individuais, do culto que você faz em casa, o seu testemunho cristão é impulsionado pela sua devoção privativa, particular, etc, etc, etc. Ok, mas biblicamente essa ênfase está equivocada, historicamente essa ênfase está equivocada. Essa ênfase no indivíduo, então se o culto no domingo é frio porque você não orou durante a semana, sendo que você tem que trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, etc e tal, então o culto é frio, o culto é sem vida, e isso reflete de novo na sua vida porque você não orou durante a semana. Então todo o peso está no indivíduo, todo o peso está no indivíduo considerado separadamente. De onde vem isso? Isso não vem da tradição calvinista, não vem da tradição puritana, também não vem da tradição monástica, estava falando sobre Bento de Núrcia há pouco. Isso vem da tradição pietista, que foi um movimento de renovação que ocorreu na Alemanha no século XVIII, com uma forte ênfase no indivíduo. Isto é, se sua igreja está fria,
Você não precisa lutar contra a igreja, você não precisa reformar a igreja, mas você pode, ou sozinho, ou com alguns outros irmãos e irmãs, fundar uma igrejinha dentro da igreja. E aquilo ali é suficiente para a sua devoção, aquilo ali já ajuda na sua devoção cristã, mesmo que a sua igreja esteja fria. Só que isso a curto prazo pode até ajudar, a longo prazo não ajuda. Por quê? Porque a tendência é você tornar a fé cristã cada vez mais privativa, cada vez mais dependente do esforço do indivíduo, considerado separadamente. Talvez a distorção mais evidente hoje no nosso meio, pelo menos no Rio de Janeiro, é aquela chamada Igreja Cristo em Casa, que você pode cultuar a Deus pelo rádio. Então você tem pregação no rádio, você pode mandar a sua oferta, o seu dízimo direto para a rádio, você pode mandar o seu pedido de oração para a rádio, então você não precisa de igreja, porque você ali, o rádio já te alcança enquanto igreja, você como indivíduo é igreja. Mas a gente não precisa quebrar muita cabeça para ver que isso é uma perversão do ensino bíblico, uma perversão também da tradição monástica e da tradição reformada puritana. Por exemplo, na tradição puritana, ou melhor, começar antes, na tradição monástica, eu citei há pouco o salmo lá que diz que 7 dias eu te louvo. Toda a devoção monástica é centrada na vida comunitária. Quando os monges paravam durante o dia, né, eles usavam oração para marcar as horas do dia, eles se reuniam, aí vinha lá o cara da pocilga, o cara que estava trabalhando, o monge estava trabalhando no campo, o monge estava trabalhando na biblioteca, eles se reuniam para orar juntos e para ler a Bíblia juntos. Para o monge, a devoção ela é estimulada pela vida comunitária, pela vida em comunidade, por pessoas orando juntas e lendo, e é o que a gente vai fazer amanhã, ao mesmo tempo, o mesmo texto, ao mesmo tempo e juntas. Na tradição puritana, a mesma ênfase também se manifesta. Por exemplo, em tempos de crise nacional, os pastores eles convocavam reuniões de jejum e oração das suas igrejas, fora do domingo. Então, as igrejas geralmente se reuniam no sábado, os membros em jejum, então eles iriam usar aquele sábado para oração, por alguma crise nacional, né? E os pastores pregariam, estimulando os membros à santificação, a orar mais. E aquele tempo de oração em conjunto, aquele tempo de oração em comunidade, é que mapearia todo o restante da vida devocional puritana. Antes de você chegar ao puritano considerado separadamente, né, ele sozinho orando, ele tinha as devoções em família. O pai de uma família puritana era se perceber como pastor de uma igreja. Então, para um puritano típico, a igreja não seria a comunidade maior, mas a igreja começa com a família. Então, o pai anotaria todo o sermão do pastor e pregaria aquele mesmo sermão para a sua família, para os servos que estivessem em casa, para as pessoas perto, os vizinhos, etc. e tal. Então, toda a vida devocional, também dentro do puritanismo, baseada na comunidade, não no indivíduo. Quando a gente lê somente o Peregrino, a gente pode ter um mau entendimento do que é a vida puritana típica. Então você pega lá o peregrino, muitas vezes caminhando sozinho, indo para a terra prometida sozinho, algumas vezes cruzando com alguns amigos, aí você pergunta, e a família dele? Mas tem a continuação cristiana, onde a mulher dele também entra no caminho da peregrinação, na senda da peregrinação, juntamente com seus filhos. Então a família é considerada conjuntamente dentro da aliança da graça, todos eles indo, lutando para chegar até o céu. Então, individualismo não é uma marca nem da tradição monástica, nem da tradição puritana. Por que eu estou fazendo esse link aqui? Porque quem estuda o puritanismo diz que o puritanismo, na verdade, é um movimento monástico reformado. O que os puritanos fizeram? Pegaram a disciplina devocional monástica, reformaram, tornaram ela radicalmente bíblica, mais bíblica do que ela tentou ser, e em vez de viverem intramuros dentro do mosteiro, eles pegaram a espiritualidade monástica e jogaram para fora da igreja. Quer dizer, o mosteiro, na verdade, agora é a criação de Deus, é o mundo de Deus. Então, a famosa frase de John Bunyan, né, você já esqueceu de onde Deus visitou sua alma, o estábulo, a leiteria, sua loja, o seu lugar de serviço. Ele não menciona a igreja, ele menciona o mosteiro lá fora, né? Então o mundo seria nossa paróquia, o mundo seria nosso mosteiro. Ok, isso aí então, eu estou tentando contrapor pelo menos duas traduções diferentes aí. A tradição monástica medieval, a tradição puritana, com a ênfase forte da vida comunitária. Nós dependemos uns dos outros, nós somos sacerdotes uns dos outros, nós somos irmãos e irmãs em Cristo, todos juntos em peregrinação, contra a tradição pietista que nós herdamos.
muito forte na América, entre batistas americanos, e que também chegou muito forte aqui no Brasil, meados do século XIX para século XX, também entre os presbiterianos. A ênfase na competência do indivíduo, a ênfase na devoção do indivíduo. Só que o que eu tentei levantar agora no começo é que o indivíduo por si só, ele muitas vezes vai ser incapaz de ter uma vida devocional profunda e todas as lutas do seu dia a dia vão acabar jogando mais peso sobre ele, acabando com qualquer possibilidade dele ter uma vida devocional realmente mais profunda, mais fecunda, né? Ok, parar um pouquinho aí, crise e a origem da crise, a contraposição de duas tradições diferentes. Ok, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que toda a ênfase monástica e puritana na vida comunitária é bíblica. Você nunca vai ver um cristão solitário no Novo Testamento. Isso não existe no Novo Testamento. Você vai ver sempre cristãos vivendo em comunidade. E é interessante notar como essa outra tradição pietista exerce controle sobre nossa leitura bíblica muitas vezes. Por exemplo, quando a gente quer falar de santificação para alguém, a gente pega lá Paulo falando em 1 Timóteo 3 e depois 6, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. Então a gente dá uma interpretação totalmente privativa para esse texto. Então, você é o templo do Espírito Santo. Só que, olha o tempo verbal, é plural. Nós somos o templo do Espírito Santo. Todos nós juntos somos o templo do Espírito Santo. Todos nós juntos somos o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Da mesma forma como uma cabeça não vive sem o corpo também não vive sem a cabeça. Então, a ênfase bíblica ela é fortemente comunitária. Nós não vivemos uns sem os outros. Ok, a gente tem que perguntar agora, para que a igreja existe? E aí, o que vocês acham aí, o que vocês pensam sobre isso? Para que a igreja é chamada, para que ela existe? Os presbiterianos aí, qual o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre? Se a igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que foram chamados para viver para a glória de Deus, então o fim principal da igreja é a própria glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Mas espera aí, o meu pastor disse que a igreja existe para fazer missões, para evangelizar, etc e tal. Ok, para que você evangeliza? Para trazer pessoas para adorar a Deus. Para que você faz missões? Para trazer pessoas para adorar a Deus. Para que você alimenta o órfão e ajuda a viúva? Para que Deus seja glorificado. Por que você tem comunhão na igreja? Por que estimular grupos pequenos, churrascos, passeios, acampamento? Para que Deus seja glorificado por causa da comunhão. Para que a gente tem escola dominical na igreja? Para que as pessoas digam, poxa, Deus é grande. Legal, aquele ensino ali leva a gente a pensar em como Deus é belo, grande, santo, trino. Então a gente dá glória a Deus. Então, ensino, serviço, comunhão, evangelização, missão, isso não é um fim em si mesmo. A gente cumpre essas tarefas para algo mais, que é a glória de Deus. Então, a igreja, ou melhor, a vida cristã e vida em comunidade, eu vou voltar a isso daqui a pouco, nós somos chamados para andarmos juntos e vivermos juntos, nós dependemos uns dos outros, e nós somos chamados para quê? Para todos juntos glorificarmos a Deus. Nesse sentido, então, e aqui eu começo a bagunçar um pouco o que a gente geralmente crê sobre devoção e espiritualidade, o culto mais importante que a gente presta a Deus não é o culto que a gente presta durante a semana. Nosso culto individual, nosso culto privativo, por assim dizer. O nosso culto mais importante é o culto no domingo, quando nós estamos todos juntos louvando ao Senhor. Por quê? Porque não só nós estamos em comunidade louvando ao Senhor, mas porque esse culto é uma antecipação dos novos céus e nova terra. Não sei se você já pensou nisso. Quando você está na igreja, adorando a Deus com seus irmãos e irmãs, você está adorando a Deus num dia, no mesmo dia, que outros irmãos e irmãos seus, espalhados em todo canto do mundo. E no poder do Espírito, toda essa igreja reunida, no primeiro dia da semana, está adorando a Deus juntamente. E mais do que isso, essa igreja está adorando a Deus conjuntamente com a igreja triunfante, com a igreja que já descansa na glória com o próprio Jesus Cristo. Nós estamos então antecipando os novos céus e nova terra no culto público. Quando a gente se reúne para cultuar no domingo, nós estamos confessando a fé de que essa terra aqui, esse lugar que a gente está aqui, é um lugar de passagem. O nosso vale da sombra da morte, vale de peregrinação, campo de batalha, não é um hotel. Perspectiva que vem de C.S. Lewis.
nós estamos confessando a Deus que nós vamos adorá-lo eternamente na glória com todos os santos, olhando face a face, ou melhor, vendo a glória de Deus na face de Cristo. Nesse sentido, então, o culto cristão, o culto público que a gente presta no domingo, ele é o culto mais importante. É ele que vai, por assim dizer, balizar a nossa devoção durante a semana. Então, olha só, se o nosso culto público é um culto chato, com má pregação, a pregação que você vê que o pastor foi negligente, com músicas mal escolhidas, com pouco tempo de comunhão, de intimidade, de amizade entre a gente, isso vai se refletir diretamente na nossa devoção durante a semana e no nosso testemunho público também durante a semana. Aí a gente começa a entender por que a igreja caiu naquela dicotomia, né, que tão comum, que no domingo a gente cultua a Deus, mas o que a gente recebe no domingo não tem nenhuma ligação com o que a gente faz durante a semana. Isso eu escuto isso direto. Por exemplo, um amigo meu fez um grande sermão sobre o reino de Deus, e aí uma ovelha dele virou para ele e disse: poxa pastor, pena que a gente tem que voltar para o mundo real amanhã. Mas essa perspectiva é típica da gente, né? A gente não consegue relacionar o que a gente recebeu no domingo, ou melhor, o que a gente fez no domingo não tem muita relevância, não tem muita conexão com o que a gente faz durante a semana. Nesse sentido, então, se você mexe com um culto na igreja, tem que trabalhar duro para ter um bom culto no domingo. As pessoas têm que sair daquela igreja no domingo tendo a percepção e a convicção de que Deus de fato é real, de que Deus existe e que a partir dessa convicção nós vamos ser impulsionados para adorar a Deus também durante a semana. Ok, então, primeiro ponto aí, falei um pouquinho da crise contemporânea. Segundo ponto, eu tentei contrapor duas tradições diferentes, tá? Pietismo e movimento monástico e puritanismo, e agora estou tentando mostrar para vocês que a ênfase do Novo Testamento é toda comunitária. Algumas igrejas têm culto evangelístico à noite, mas você nunca vai encontrar pessoas do Novo Testamento se reunindo para evangelizar. Elas se reúnem para quê? Para cultuar o Senhor, para adorar a Deus, para partir o pão, para ter comunhão, para ter ensino. Elas estão sempre se separando para evangelizar. Isso é interessante. Então, o culto evangelístico, que é comum no nosso meio, ele é uma perversão do culto, porque você tira o foco de Deus e coloca o foco no ouvinte, na pessoa que está sentada no banco. A glória é toda para Deus. Deus é o centro do culto. E quando Deus é cultuado de forma correta no culto, quando a gente tem uma percepção da glória de Deus, da presença de Deus naquele culto, então aí sim nossa devoção durante a semana vai ser estimulada. Ok? Perguntas. Vamos devagarinho aqui, para não bagunçar o meio campo também. Então, perguntas, dúvidas, se você também não concorda, como disse C.S. Lewis, pode brigar comigo, eu acho que eu aguento. Né? Espero que não com todos aqui ao mesmo tempo, porque aí fica difícil. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode levantar, eu passo o microfone para você. Não? Ok, pensei que o Thiago, logo ele ia ter dúvida. Sim. É muito comum a gente ver na igreja, principalmente no meio jovem, essa questão que você falou a respeito do culto evangelístico, né? E as pessoas, principalmente o grupo de jovens, tenta fazer de tudo que eles podem para atrair outros jovens, às vezes fazendo coisas que não devem ser feitas na igreja, para que os jovens venham para a igreja e lá eles possam de alguma forma ouvir a palavra. Mas pelo que você está falando, isso não é o que Deus quer de nós, né? Porque a gente tem aprendido que é a diferença que atrai o mundano e não a gente ser igual, né? E como que entra isso na perspectiva reformada? Antes de entrar nisso aí, deixa eu tocar em outra questão que tem a ver a respeito disso. Se o culto público é o culto mais importante da igreja e da nossa vida, aquele culto que a gente presta no domingo, então, quanto mais simples o culto for, melhor nesse sentido. Então, os puritanos trabalhavam com o que eles chamavam de princípio regulador puritano, que a gente às vezes pisa na bola aqui no Brasil, quando a gente força esse princípio culturalmente. O princípio não diz nada sobre estilo musical, tipo de melodia que a gente vai usar no culto, mas o princípio lembra que o culto não é um lugar para a gente ter novidades. Isso é o barato do culto cristão. O legal do culto cristão é você encontrar Deus no que é mais simples da existência humana. No pão, no cálice, no banho e na Bíblia.
Isso é humilhante para a gente, ainda mais numa época tecnológica, a gente tem internet e pensa, poxa, a gente tem que ser relevante usando tecnologia no culto, peça de teatro no culto, etc. e tal. Isso é, na verdade, a falta de confiança no poder do símbolo simples que o próprio Jesus escolheu para a gente cultuar e se aproximar dele e receber graça dele. Então, hoje, eu fui nascido e criado no Evangelho, eu particularmente curto o culto mais simples possível. Aí que tá, quando a gente cultua Deus de fato, como comunidade, como homens e mulheres, ou rapazes e moças juntos, a gente vai querer levar a glória de Deus para outras esferas da criação. Então, nesse sentido, a gente vai querer evangelizar. Eu me lembro que eu li um livro há uns 10 anos atrás, evangelístico, e lá pelas tantas o autor fala o seguinte: fulano me pregou o evangelho e fulano não era chato. Isso eu achei interessante. Por quê? Porque minha percepção é porque aquela pessoa que comunicou o evangelho para o autor do livro era alguém que estava com o coração aquecido, alguém que viu a glória de Deus, então ele falou de Jesus naturalmente, ele não precisou fazer um curso do tipo 4 leis espirituais ou coisa desse tipo. Né? Ele falou do que o coração dele estava cheio, com prazer, com paixão, e isso foi atraente para aquela pessoa que escutou. Ok, então a gente vai pregar o evangelho com beleza, com graça, com excelência, etc. e tal. Por outro lado, quando a gente cultua a Deus em simplicidade, a gente encontra a liberdade da arte, a liberdade da música. Então a gente não precisa fazer peça de teatro evangelístico. Isso é outra questão, mas eu acho interessante também. A gente não vai precisar gastar tempo com uma peça de teatro evangelística para atrair pessoas, ou com música evangelística. Isso não existe. A gente pode ter música para culto, uma boa música para entretenimento, uma boa peça de teatro de entretenimento, um bom filme de entretenimento e por aí vai. Mas eu estou pensando aqui na questão de distinguir as esferas, as várias esferas. O que é mundanidade na Bíblia? Mundanidade na Bíblia é, num acampamento como esse, né, a turma dos encalhados está quietinha no canto, geralmente tem alguém que toca violão, geralmente alguém muito feio, né, nada pessoal. E aí alguém vira, todo mundo fica um olhando para a cara do outro, não tem o que fazer, né, o Charles não é feio não, senão ele me pega lá fora. Ele está fazendo aniversário hoje também, tá mais velhinho, 33 anos, né? Então, ok. Então, aí alguém vira para o cara e diz, toca um louvor aí para a gente passar o tempo. Isso é mundanidade na Bíblia. Você confundir as esferas, você pegar uma música de culto, de adoração, você usar para mero entretenimento. Então, na medida que a gente cultua Deus, na medida que a gente tem culto de verdade, um culto que é suficiente para a nossa alma, então a gente consegue libertar as outras esferas do jugo da religião. Né? No passado, a arte só tinha papel ou utilidade se ela fosse religiosa. Então, você pega os quadros medievais, então a única função deles é catequética, é de ensino, mais nada. Mas aí na reforma você começa a descobrir Rembrandt, Cranach, etc. e tal, eles pintando o cotidiano, o lugar comum para a glória de Deus. Né? Johann Sebastian Bach, ele faz música para culto, para a glória de Deus, mas ele também faz música de entretenimento, né? Os concertos de Brandemburgo, também para a glória de Deus. Ok. O ponto aqui é o seguinte: o culto é central, e na medida que a gente adora a Deus, de fato, e essa adoração satisfaz a nossa alma, então a gente começa a distinguir as outras esferas, todas elas debaixo do cuidado da soberania de Deus. Voltando então, a gente tem que trabalhar duro então no culto. As músicas têm que ser bem escolhidas. Nós não temos, por assim dizer, a liberdade de abrir mão da nossa cabeça na hora que a gente vai cantar. Por quê? Porque, segundo Paulo em Efésios e Colossenses, quando nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, em Éfeso, né, nós somos cheios do Espírito Santo. Em Colossenses, Cristo é formado em nós. Então a música não é mero entretenimento, um negócio que eu posso desligar a mente e curtir o som. Eu brinquei até com alguém aqui, não sei, eu estava vendo, acho que foi com o Thiago ontem, eu estava vendo um post do Augusto Nicodemos no site dele, né? Conselho a jovens pastores a respeito do ministério de adoração na igreja. Né? Então eu ia fazer uma brincadeira lá, mas ia pegar mal, mas eu faço a brincadeira com vocês aqui. A vontade que eu tenho algumas vezes é pegar alguns ministros de adoração, amordaçar os caras, amarrar os caras e botar os caras para escutar Eric Clapton, Scorpions, etc e tal. Né? Os caras, mas tudo bem, deixa para lá. Aí, ok. Mas o problema é o seguinte: você começa a pegar algumas músicas que você canta, elas são muito ruins como letra, nem como melodia. Né? Eu estou meio desligado do meio musical gospel, né, como se chama, mas o que significa rompendo em fé? Vou mover o sobrenatural.
Não significa nada, é teologia de guerra nas estrelas. Deus é reduzido a uma mera energia impessoal. Aí olha só, como é que você pode edificar o seu irmão ou sua irmã na fé se você não entende o que você está cantando? Questão básica. Como Cristo pode ser formado na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, se você não entende o que você está cantando e as pessoas que estão ao seu redor também não entendem o que elas estão cantando? Como é que o Espírito Santo pode nos encher, que é a ênfase de Efésios 5, se a gente não entende o que a gente está cantando? E a gente começa a entender porque a nossa devoção durante a semana é tão vazia de significado e tudo, as lutas da vida tornam tudo mais complicado ainda. Se a pregação é sem paixão, sem conteúdo, você tem a nítida impressão que o pastor preparou aquilo no dia anterior, a sua vida vai ficar complicada. Você não vai ter sabedoria para encarar o dia a dia, você não vai ter direção para encarar o seu dia a dia, você não vai conseguir, de fato, tornar o reino de Deus real durante a sua semana. Então tudo depende do culto. Então você tem que trabalhar duro para você ter um bom culto na sua igreja. Então se você mexe com música, selecione bem as letras do que você está cantando. Esquece melodia. A Bíblia não entra na questão de melodia, a Bíblia não entra na questão de instrumento que você vai usar. Lembra do Salmo 150? A ênfase é no conteúdo. Esse é o ponto aqui. Não só na música, mas na letra que a gente canta, mas também no tipo de sermão. Então você tem o direito de chegar para o seu pastor e dizer, olha, pastor, com a educação, né, mas olha, não entendi direito o que você pregou, você pode esclarecer assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, tem um texto bíblico que diz, seu direito ter isso, enquanto cristão ou cristã. Ok. Sim, Charles. Apenas corroborando o que você disse, a música que nós cantamos na igreja, ela tem um duplo propósito, de impressão e expressão. A impressão é a atmosfera que ela gera. Só o instrumental já faz isso. E a expressão é o que a gente canta, é a mensagem que ela subsidia. Então, quando se faz uma opção correta do conteúdo, automaticamente você vai buscar também algo que combine com a impressão que ela causa. Então, o conteúdo, partindo do conteúdo, você vai chegar a um repertório ideal. Ok. Só reforçando então, hoje a moda também é crescimento de igreja, modelos de crescimento de igreja. Minha convicção é o seguinte, quando você tem um bom culto, um culto bem feito, onde você vê a glória de Deus agindo na comunidade, as pessoas saindo daquela igreja sabendo, não só intelectualmente, mas experimentalmente, que elas adoram um grande Deus, todas as outras áreas da igreja se ajustam naturalmente. Você vai ter bom ensino na igreja, ensino com conteúdo, com profundidade, você vai ter boa evangelização. Como disse o inimigo do cristianismo lá no segundo século, as pessoas não vão conseguir parar de tagarelar a respeito de Jesus. Por quê? Porque elas estão saindo do culto vendo um grande Deus, na percepção do grande Deus. Isso vai se refletir durante a semana. Ok, deixa eu agora tentar aplicar isso à questão da oração. Nas nossas tradições, seja batista ou presbiteriana, a gente pensa geralmente em oração como culto de quarta-feira ou quinta-feira. Então você tem um período de pedido de oração, as pessoas fazem seus pedidos livremente, você tem 2 ou 3 orações por elas, via de regra, depois devocional, etc. e tal. Mas o que eu sinto falta hoje, quando eu olho para a tradição puritana e mesmo a tradição monástica, é de ser ensinado como orar. Essa aqui é a questão central para a gente aqui. Muitas vezes eu tenho dificuldade em localizar ensino claro na comunidade cristã a respeito de como orar como convém. A gente às vezes pode torcer o nariz quando a gente pega um livro de orações todo anotado, mas quando no passado as pessoas escreveram orações, elas queriam ensinar outras pessoas a orar e orar com profundidade. Orar refletindo o próprio ensino, o próprio padrão da Bíblia quanto à oração. Então as pessoas algumas vezes liam orações até no culto público. Por quê? Porque elas sabiam que elas tinham que aprender a orar e a linguagem delas era como, por hora, a linguagem de criança. Então elas liam aquela oração. Isso pode se degenerar e como se degenerou, até os puritanos lutaram contra isso, mas foi a tentativa de ensinar pessoas a orar. E eu sinto falta hoje disso no nosso meio. Por quê? Porque a oração foi privatizada. Ela perdeu seu vínculo comunitário. Então amanhã a gente vai fazer um exercício de oração comunitária. Mas meu ponto aqui, eu não vou desenvolver isso muito hoje, eu quero deixar isso para amanhã, não quero desenvolver mais isso hoje, vou deixar isso para amanhã,
Nós precisamos reaprender a orar como comunidade. Quando a gente começa a orar juntos, a gente começa a não sentir a hora passar. E eu espero que seja a nossa experiência amanhã. Eu vou deixar então para desenvolver isso mais amanhã. Deixa eu tocar em 2 assuntos, agora um pouco mais complicados. Eu quero falar da dinâmica da oração e depois falar um pouco sobre o lugar de Deus na oração. Quanto à dinâmica da oração, nós somos, por assim dizer, treinados na chamada oração verbal. O que é oração verbal? É a oração que nós fizemos há pouco lá no nosso ajuntamento para escutar a pregação do irmão Kendall. Charles ou Thiago pedem para um de vocês fazer uma oração, você levanta e faz uma oração verbal e espontânea. E todos nós acompanhamos aquela oração com o nosso amém. Nós, muitas vezes, achamos que esse é o único nível de oração. Mas esse não é o único nível de oração. Esse, na verdade, tanto biblicamente como histórico-teologicamente, é o primeiro nível de oração. Ele é importante. E a gente tem que ser ensinado a orar verbalmente. Então, eu me lembro que minha mãe, por exemplo, meu pai, eles ensinavam a gente a orar. Eles oravam, às vezes a gente não entendia muito bem algumas palavras deles, mas eles oravam e a gente repetia. Era uma tentativa de ensinar a gente a orar bem, orar com um pouco mais de conteúdo, mas é o primeiro nível de oração. Eu queria que você pensasse agora em termos de escadinha. Se a gente tivesse um quadro aqui, eu faria uma escadinha com 4 degraus. Esse é o primeiro nível. A gente praticou esse primeiro nível hoje de manhã. O pastor Juan fez isso hoje com alguns de vocês. Nós praticamos o primeiro nível, nosso ajuntamento, há pouco. Só que ele é o primeiro nível. O segundo nível, e é o que eu quero trabalhar amanhã com vocês, é o chamada oração de meditação, oração meditativa. É uma oração um pouco diferente. No primeiro nível, a ênfase está na oração espontânea. Você ora por um pedido, você suplica perdão, você faz uma oração de adoração. No segundo nível, oração meditativa, você ora a Bíblia. Isso é interessante. Até o século XVIII, você não tinha livros de oração. Um amigo meu, muito espirituoso, ele fez a seguinte brincadeira. Se você... marca para mim, ok. Mas vai marcando aí para não estourar o tempo. Se você for ler todos os livros de oração que você encontra na livraria, você não vai orar. Você não tem tempo para orar. Mas isso é um fenômeno recente. Até o século XVIII, século XVII, você não encontrava livros do tipo 10 passos para oração eficaz, né? Como orar com profundidade durante toda a sua vida, esse tipo de coisa que você encontra geralmente nas livrarias, não na livraria da Fiel, né? Mas tudo bem. Tiago, depois você me dá a coleção do Calvino com a capa nova, bonitinha, tá bom. Ok. A capa está muito bonita, mas tudo bem. Mas você não encontrava livros assim. Aliás, John Bunyan, um dos meus heróis, é um dos primeiros pastores em toda a história da igreja escreveu um livro desse tipo sobre oração, que a Bonhoeffer publicou uns anos atrás. Então, como é que pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou irmãos, ou irmãs ensinavam outros a orar, outras pessoas a orar até o século XVII, século XVI e XVII? Ou usando o Pai Nosso como uma espécie de regra, ou salmos. Então você pega Santo Agostinho. Em português você tem 3.500 páginas de explicação dos 150 salmos. 3.500 páginas de pregação que Agostinho fez nos salmos para a sua igreja. Eu quero ensinar o povo lá na África, em Pona, a orar. Vou pregar os salmos. Às vezes pregando 2, 3, 4 sermões dos salmos. Então, o Saltério era um livro de oração. O Pai Nosso, que como alguns sugerem um resumo dos salmos, basta você ver a fraseologia que Jesus nos ensina ali, ele é também a nossa regra de oração. Então, o Lutero quis escrever um livro para o Pedro, o barbeiro, o homem que fazia sua barba, né? Então, ele escreveu um livro sobre oração. O que ele oferece para Pedro Barbeiro, para o Pedro Barbeiro orar bem? Uma exposição do Pai Nosso. E ele escreveu várias, ele era apaixonado pelo Pai Nosso. E ele pregou muitos salmos também. João Calvino também. Você pega os comentários dele de salmos, que tem vendendo aqui, eles são exposições sobre como você deve orar. Calvino não escreveu aqueles comentários para falar de questões filológicas do texto, questões de pano de fundo, contexto que está por trás do texto, a intenção autorial. Não, ele queria ensinar a sua congregação em Genebra a orar bem. Então, no segundo nível de oração,
segundo degrau da escadinha, oração meditativa, nós somos então convidados a orar a Bíblia. É o que a gente vai fazer amanhã. Como assim, orar a Bíblia? Eu tenho lá em casa um calendário de salmos, então você lê todos os 150 salmos num único mês. A ideia ali é que todo mês você volte aos salmos, e volte aos salmos, e volte aos salmos. Durante 30 dias você vai orar os 150 salmos, você vai se postar de joelhos, vai abrir a sua Bíblia, vai ler aquele salmo como sua oração. Mas isso não é toda a meditação. A meditação consiste, na medida que você ora a Deus o texto bíblico, você vai suplicar, linha após linha, que o Espírito Santo venha com poder sobre sua vida, para moldar o seu caráter, a sua conduta, a sua existência à luz daquela passagem. Então, isso já remete a gente a um outro tópico que eu quero falar daqui a pouco. O texto bíblico não só é nossa oração, mas o texto bíblico molda a nossa oração e molda toda a nossa vida. Esse é o segundo nível de oração. E essa oração meditativa, no passado, era feita geralmente em comunidade. Por isso que as pessoas liam a Bíblia toda, durante às vezes um ano. Meu professor de homilética, ele há 15 anos atrás, ele dizia que ele tinha lido a Bíblia toda 50 vezes, cada vez uma tradução diferente. Por que aquele homem fazia isso? Porque ele era estimulado pelo culto público a amar a palavra e deixar a palavra ser entranhada em toda a sua vida, em toda a sua existência. Tudo começava pela vida em comunidade, pelo culto dele, pelo que ele prestava a Deus. Então, o segundo nível de oração, o segundo nível da oração, o segundo degrau da oração, é oração meditativa. Ok, só encerrar então. A oração meditativa é vital para a gente, principalmente em períodos de depressão, períodos de doença, períodos de pecado, onde aparentemente não, né? Onde a gente não tem vontade ou prazer de orar. Eu creio que deve ser a experiência de vários de vocês, ou todo mundo junto aqui, né? Então é aquele tempo quando parece que o céu virou chumbo, né? A chamada noite escura da alma, como um monge medieval uma vez falou dela, né? Como agir num tempo assim? Se nós dependemos só da oração verbal, o primeiro nível, a gente está roubado. Você pode ter certeza que você não vai ter estímulo nenhum para orar. Ainda mais com um complicador da nossa época, de cultos sem conteúdo, cultos vazios e sem significado. Aí o nosso deserto, né, que o pastor Kendall estava falando ontem, se torna pior ainda, mais duro ainda. E olha como o círculo é completo. Já que nós não temos vida comunitária forte, a gente não tem ninguém para virar para a gente e dizer, olha, você não consegue ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia por você. Você não consegue orar? Então eu vou orar por você. Aí você tem todo um círculo trágico, fechado em nosso meio. Quando você tem uma prática de meditação bem forte, bem disciplinada, lembra dos monges medievais mais uma vez? Quando você estiver lutando com o pecado, você caiu no pecado, parece que Satanás está próximo de você, atingido por depressão, por uma doença dura, você não vai ficar se lamentando. Aliás, você pode até se lamentar, mas você vai colocar o joelho no chão, e mesmo que você não tenha palavras, você vai orar a palavra de Deus. Isso para mim é graça, é milagre. Deus ordena que a gente ore a Ele. Não é um conselho piedoso, é uma ordem, é um comando. Lutero dizia que se a gente não ora, a gente de fato é ateu. Isso é duro, mas é impressionante. Se a gente não ora de fato, a gente está confessando que Deus não é pessoal, a realidade última não é infinita e pessoal. Então a gente tem que orar. Mas como orar então nesses períodos de trevas? Orar a palavra. Então Lutero diz, num dos textos dele, uma carta que ele escreveu a uma pessoa que ele aconselhava, a forma brutal dele, meio grosseira, né? Para de se lamuriar, para de ficar lamentando, coloca o joelho no chão, ora o salmo, e ora ele de novo, de tal forma que o seu coração se aqueça e você consiga proferir as suas palavras diante de Deus. Então a oração meditativa, na verdade, ela é o segundo nível, mas ela é o coração da oração cristã, que vai conduzir a gente aos outros dois níveis de oração que eu vou falar daqui a pouco. Nick. Eu só queria comentar que sobre orar a Bíblia, estava vendo a pregação de John Piper, ele falando que ele e a esposa dele às vezes tiravam um fim de semana de oração. Então eles pegavam um lugar isolado, assim, um acampamento e tal, ia acampar e tal, e eles pegavam a Bíblia, até Novo Testamento mesmo, e não só por eles, mas oravam por outras pessoas também, e trechos da Bíblia e orando por outras pessoas. Então ele fez a pergunta, mas como que a gente ora o fim de semana inteiro? Orando a Bíblia mesmo. Então pegava isso. Aí a gente lê alguns livros de devoção, então aí a gente vê a pessoa orando 2 horas por dia.
3 horas por dia, você só tem a menção. Mas se você começar a ver, a estudar essas pessoas a fundo, você vai ver que a vida de oração delas não era mera oração verbal. Ela é entremeada com meditação e com os outros 2 níveis que eu vou trabalhar daqui a pouco. Aí você consegue orar 2 horas, 3 horas durante o dia, lendo orações de outras pessoas do passado, lendo textos bíblicos, se levanta, olha uma paisagem bonita, aí você adora a Deus pelaquela paisagem bonita, volta para a Bíblia, lê a Bíblia, ora a Bíblia, suplica para que o Espírito Santo ilumine aquela passagem e molde a sua vida aquela passagem. Aí quando você vê, as 2 horas passaram. Irmã Marilene. A esse respeito de orar a Bíblia, a Fiel tem um excelente livro que é Como Adorar o Senhor Jesus, que o autor fala como você pode aplicar as palavras bíblicas na sua vida. As senhoras da minha igreja me perguntaram há 15 dias atrás sobre um livro para estudos. Um grupo estava interessado em criação de filhos e outros em oração, adoração. Eu indiquei 2 livros, Pastoreando o Coração da Criança e Como Adorar o Senhor Jesus. Então temos 2 bons grupos lá estudando esses livros. Tá bom, então. Ok. Alguém quer levantar alguma questão? Alguma pergunta? Franklin, seria interessante, acho que, falar mais um pouquinho sobre a questão da oração meditativa e a tradição reformada e puritana, entrar um pouco mais a fundo. Por quê? Porque, por um lado, aparenta que a oração meditativa é coisa da tradição católica. Por outro lado, o evangelicalismo brasileiro, ele é regulado por barulho, por esse tipo de movimento. O evangélico ele não sabe lidar com silêncio, ele não sabe lidar com a meditação. Então, dentro dessas 2 frentes, seria interessante você comentar sobre como Jonathan Edwards, como Richard Baxter, que esses homens falavam sobre meditação e como eles meditavam. Amanhã eu quero, antes da gente fazer nosso exercício espiritual, eu vou falar um pouco sobre Richard Baxter exatamente. Eu vou dividir com vocês algumas dicas sobre a questão da meditação aqui. Mas, como eu disse no começo, o movimento puritano é um movimento monástico reformado. Então eles mantiveram a disciplina monástica de você ter devoção constante todo dia, né? O seu horário não é ditado pelo seu trabalho, ou pelo clima, ou pelo tempo, ou pela terra, né? O arar a terra, o cuidar da terra, mas o seu dia ele é mapeado pelo tempo de devoção. Então o que os monges faziam, 7 vezes ao dia, parar para orar a Deus por causa do Salmo, né, que fala lá dos 7 dias eu te louvo. Então os puritanos também tinham os seus tempos de devoção, só que o centro da devoção puritana era justamente a meditação. Um erudito sugeriu que o puritanismo entrou em declínio justamente quando a meditação deixou de ser uma prática constante nas congregações puritanas, né? Como é que Thomas Shepard, um puritano na Inglaterra, Nova Inglaterra, no século 17 para 18, né? Acho que essa história ilustra bem esse ponto. Ele estava mudando de paróquia, saindo de uma igreja para outra, e aí pegou a planta da casa que estavam levantando na igreja dele. E não havia mais a sala de oração ali. Então a frase dele foi emblemática, isso na virada do século 17 para 18. Ele disse o seguinte: aqui morre a fé evangélica nos Estados Unidos. Por quê? Porque havia um quarto, as casas típicas de principalmente ministros puritanos, tinham um quarto de devoção, onde ele já acordava de manhã para fazer a sua devoção pessoal, né? E principalmente sua oração meditativa ali naquele quarto. Por isso que você pega os sermões puritanos, nós achamos eles às vezes chatos, eles são saturados de Bíblia. Às vezes você tem um parágrafo e tem lá um parênteses com um monte de textos bíblicos, ou usando o padrão mais antigo, né, o cara vem desenvolvendo uma frase, de repente vírgula, um monte de textos bíblicos, vírgula de novo e continua a frase. Por quê? Porque a vida desse indivíduo era saturada de Bíblia, né? O que disseram de John Bunyan, se desse uma picada de agulha no braço dele, não sairia sangue, sairia Bíblia, né? Mas por quê? Porque gente, o cara era semi-analfabeto, né? Isso é interessante como é que o Evangelho levou ele a transcender as limitações de formação dele, né? Você vê isso do Peregrino, acho que é o exemplo mais visível, né? Mas a meditação é esse segundo nível, ocupando toda a vida, né? Mapeando toda a vida dessas pessoas.
Ok, então, segundo nível, meditação, eu vou trabalhar isso mais amanhã, e aí a gente vai ligar com o exercício prático. Terceiro nível, e aqui a coisa ficou um pouco estranha para nós, seria oração contemplativa. Nós, principalmente os crentes históricos, oriundos de igrejas batistas, presbiterianos, a gente tem muito medo de emoções e pentecostalismo. Mas quando Deus age com poder no nosso meio, é normal que a gente expresse nossa adoração, não só intelectualmente, mas também emocionalmente. Você vê isso nos Salmos. Você vê o adorador, o salmista ali, louvando a Deus com todo o seu ser. Deus é santo, por isso eu adoro. Deus nos fez sair do Egito com mão forte, com braço forte, nos levou a atravessar o Mar Vermelho, por isso nós o adoramos. E adoramos como? Com todo o nosso ser, inclusive com a resposta corporal, com palmas, com expressões corporais, gestos, períodos de silêncio, aquele selar, aquela palavrinha lá, meio perdida em alguns salmos, é um tempo de silêncio. A pessoa está lendo o salmo e de repente silêncio. Por quê? Porque ali mapeia, é um toque, um ponto de que é alguma coisa importante para a gente meditar, para a gente pensar e considerar antes de continuar o encadeamento dos salmos. Mas o terceiro nível de oração é a oração contemplativa. O melhor modo de exemplificar isso, por exemplo, é pensando em Jó 42, Salmo 73, especialmente a parte final do Salmo 73, Abacuque capítulo 3, Ezequiel capítulo 2, Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 1. Você não vê ali uma descrição racional de Deus. Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Você vê uma descrição imaginativa de quem Deus é. Por quê? Porque quando a gente vai para o terceiro nível de oração, que é a oração contemplativa, olha só, como parece realmente uma escadinha. A gente aprende a orar verbalmente. A Bíblia alimenta a nossa oração e a nossa paixão pela oração. E amanhã eu vou mostrar que a oração meditativa tem que começar na vida comunitária. Aí minha oração começa a ficar saturada de Deus. A minha mente começa a expandir. Os meus pensamentos a respeito de Deus começam a ser pensamentos elevados. Como disse Jonathan Edwards, eu começo a considerar Deus como o ser mais belo que existe. Você já brincou com isso? Com esse tipo de ideia? Caramba, Deus é soberano. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus comanda todas as coisas. Nem um fio da nossa cabeça cai se não for da vontade absoluta dele. Deus é sumamente gracioso. Deus é sumamente misericordioso. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é uma misericórdia fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Eu não consigo entender isso. Caramba, como Deus continua fiel. A questão da aliança que foi frisada ou no sermão da noite ou no sermão da manhã, o texto de Isaías. Deus permanece fiel por causa da sua aliança. Deus permanece fiel por causa do seu nome. Deus é santo, absolutamente santo. Como um Deus santo pode entrar numa aliança com os seres humanos pecadores como nós somos? Pela cruz, Deus enviou um único filho dele, o filho do amor dele, o filho no qual ele tem todo o seu prazer para morrer por nós, para fazer a paz entre homens e mulheres que anteriormente eram inimigos com ele, para tornar homens e mulheres que eram vasos da ira, vasos do ódio divino, em vasos do prazer divino e da graça divina. Aí é o terceiro nível. O terceiro nível vai lembrar que a nossa própria razão, ela tem limites para pensar em Deus. Aí dá uma lida depois em Ezequiel capítulo 2. Aquela visão ali não é uma visão para a gente descrever racionalmente a Deus. Aquela visão lembra para a gente o seguinte: Deus é tão elevado, Deus está tão acima de nossos pensamentos, que a gente só pode imaginar quem Ele é. Toda a nossa linguagem a respeito de Deus, a linguagem que Deus escolhe para se revelar a nós é uma linguagem de analogia. Como João Calvino fala, a linguagem da palavra de Deus é de uma mamãe balbuciando palavras muito, muito simplesinhas para os filhinhos delas entenderem. Aí a gente tem que imaginar. Você pega Apocalipse capítulo 1. Da boca de Jesus sai uma espada. Apocalipse 19. Da boca de Cristo sai uma espada. Ele vem num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com milhares e milhares atrás dele. Ele cavalga para vencer. Ninguém vai ficar na frente dele.
Isso é para a gente imaginar. Isso é a confissão dos limites da nossa razão. Você pega Abacuque. Abacuque que é uma resposta intelectual a respeito do problema do mal. E o problema dele é simples. Se eu posso dizer assim, né? Por que o povo da aliança, o povo do favor de Deus é tão pecador, tão cabeça dura? Deus também não responde. Deus simplesmente diz: vou trazer a Babilônia para disciplinar os pecados do povo. Aí Abacuque trava. Ele diz: peraí, mas como Deus, que é tão puro de olhos, não pode suportar o mal, vai usar a Babilônia e permanecer santo? Aí você tem os 5 ais lá, Abacuque 2, 5 a 20, né? Ai contra os vários pecados da Babilônia. A Babilônia vai ser disciplinada também, ela vai receber a ira de Deus. A justiça de Deus será derramada sobre ela. Mas antes que Abacuque faça outra pergunta, que é a pergunta mais complicada, por que Deus talvez não derrama o espírito dele, resolve o problema do povo sem disciplina? O texto diz: cale-se diante de Deus, ele está no seu santo templo, cale-se todas as gentes, todos os povos. Aí Abacuque tem uma visão também imaginativa a respeito de quem Deus é. Você nota em Abacuque 3, já em português isso fica evidente, no hebraico é mais claro ainda, né? O texto é todo travado, todo truncado. Abacuque não fala de quem Deus é, ele não dá uma descrição de quem Deus é, ele simplesmente vê Deus vindo do Monte Parã, que é a cadeia lá do Monte Sinai. Ele vê Deus com o mesmo poder de outrora, o mesmo Deus do poder de outrora vai reavivar seu povo de novo no tempo da ira. Aí ele termina dizendo: olha, quando eu vejo esse Deus, um Deus que fende os céus, um Deus que faz com que o leito do rio se seque, eu não preciso temer mais nada. Ainda que a videira seque, ainda que o gado não dê suas crias, ainda que eu perca tudo, eu vou continuar amando a Deus. Mesma resposta de Asaf. A resposta que Deus dá para Asaf a respeito do porquê o ímpio prospera é uma resposta parcial. Ele diz lá: eu vi o fim dos ímpios, mas isso basta para Asaf. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Aí ele vai dizer lá: eu não tenho nenhum outro tesouro na terra senão o Senhor. Ele é o meu maior bem, o meu maior prazer entre os viventes. Então o terceiro nível da oração, a chamada oração contemplativa, é uma oração que força a nossa imaginação além dos seus limites. É que eu deixei isso em casa, mas é interessante você ler algumas passagens, por exemplo, de John Flavel, John Howe, próprio Jonathan Edwards. Você pega o primeiro capítulo daquele livro de Martin Lloyd-Jones, Puritanos, suas origens e sucessores. No primeiro capítulo ele debate sobre a questão de avivamento. Ele começa a contar algumas histórias desses homens que em vida eles contemplaram a glória de Cristo. Só você lendo para você ter uma percepção do que eu estou querendo realmente dizer aqui. Edwards diz que ele cavalgando, ele para perto de uma fonte para dar água ao seu cavalo e para tomar água também, e de repente ele tem uma visão análoga, parecida com a visão de João em Patmos, de Cristo crucificado na presença dele. E ele fica 2 horas ali chorando e lamentando seus pecados, dando glória a Deus pelo que ele acabou de considerar. John Flavel, ele numa pousada, ele para dormir, então ele também tem uma percepção da glória de Deus, dos novos céus e nova terra, e ele diz que aquela visão vale por tudo que ele viu e leu nessa vida. Só que você pega o que eles escrevem, você nota as lacunas. Por quê? Porque ele está num terceiro nível de oração, onde ele não consegue mais descrever racionalmente o que ele está experimentando, ele só pode apelar para imagens. Ele só pode apelar para a imaginação. Ok? Vocês estão entendendo? Não, mas está dando... Ezequiel capítulo 2. Ezequiel vê a Deus vindo na direção dele. Ele vê Yahvé sentado no trono. Ele vê 4 seres viventes que você volta a ver em Apocalipse. Ele vê círculos ao redor do trono. Então, muitas vezes, o comentarista, com a cabeça racional, ele quer explicar item por item ali daquela visão de Ezequiel, ou a visão registrada no livro de Ezequiel. Aquela visão não é para ser explicada. Aquela visão lembra que Deus é tão elevado, que até mesmo nossa mente esbarra nas suas limitações da própria criação e do próprio pecado. Deixa eu ir para o 4º nível, aí acho que isso vai ficar mais evidente. Que aí, se eu esquecer, você me cobra isso. Ok. Sim. Mas olha a experiência da Bíblia
e de algumas pessoas importantes na história da igreja. No caso de Edwards, só tempos depois se descobriu essa visão dele. No caso de John Howick, eles experimentam uma experiência análoga. Acho que também no caso de John Flavel, ele anotou isso, colocou isso na Bíblia dele, e só tempos depois da morte dele que descobriram o que ele tinha escrito. Pascal é o exemplo mais... eu vou ler amanhã um trecho de Pascal para vocês entenderem, acho que isso vai ajudar. A gente começa lendo Pascal, a experiência dele de conversão. Ele escreveu tudo o que ele percebeu, mas ainda que haja conteúdo em cada linha, não há um encadeamento lógico no que ele escreve. Ele começa: Deus de fogo, não de filósofos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de vivos e não de mortos. Então a linguagem de paixão, uma linguagem apaixonada, cada palavra tem conteúdo, cada linha tem conteúdo, mas não é um discurso racional. O que ele fez? Dobrou aquilo, abriu o casaco dele, descosturou o casaco, botou dentro do casaco, fechou aquilo. Era o memorial, como ele chamava. Só depois da morte dele, quando foram arrumar as coisas dele, abriram aquilo e descobriram. Então, respondendo de bate-pronto sua pergunta, eu diria o seguinte: verdadeira espiritualidade não se exibe. Você vê isso já na Bíblia, você vê isso entre os santos da história da igreja. Exatamente, mas... Exatamente, isso. Exatamente. E quando você lê o impacto, o que é a oração contemplativa nos santos da história da igreja, e santas também, né, os grandes cristãos do passado, você vê é uma tentativa deliberada de ocultar isso, de não exibir esse tipo de espiritualidade. Exatamente, quer dizer... Exatamente, ele saía, e isso a gente tem que recuperar. Uma espiritualidade modesta. E aí que está, deixa eu fazer um parênteses. Estou pensando agora em Jonathan Edwards, fazendo uma aplicação do religiões ou afeições religiosas dele. Toda espiritualidade que se exibe tem problemas. Quando você precisa exibir sua espiritualidade, exibir os seus sonhos, visões, as suas percepções a respeito de Deus, na boa, o que parece é que você precisa reafirmar algo que na verdade você não tem. Então a espiritualidade verdadeira, ela é modesta. Ela... Vou fazer um parênteses ainda dentro disso aqui. Espiritualidade não é brincadeira, é um negócio sério. E Satanás, como Edwards também diz, foi treinado no melhor seminário teológico do universo. Ele sabe mais de teologia do que todos nós juntos aqui. Qual é o papel de Satanás? E é um passo atrás de Deus para fazer uma caricatura das obras de Deus. Então, por exemplo, quando houve o avivamento em Northampton, com Edwards, um homem chamado James Davenport se percebeu avivado e começou a pregar. Ele pregou 24 horas direto e não permitiu que a igreja dele fechasse ou que os membros da igreja dele saíssem da igreja dele. A polícia teve que entrar e prender o cara e levar o cara para a delegacia para acabar com o culto. Então, é um risco. A gente está num terreno aqui extremamente complicado, terreno da devoção cristã. Não um terreno simples, ou sem pedras, ou sem lugares íngremes, né? Mas ainda assim a gente tem que caminhar. Mas eu já volto isso daqui a pouquinho. Ok, terceiro nível então, imaginação. A nossa imaginação vai ser expandida. A nossa imaginação vai ser chamada a entrar no jogo da devoção. Por quê? Porque nossas palavras racionais vão ser reconhecidas como pequenas ou pobres para descrever a magnitude da grandeza de quem Deus é. Isso aí, você vê Bernardo, Anselmo de Cantuária, João Calvino, Martinho Lutero, Edwards, você vai notar neles, em momentos da vida deles, que eles vão reconhecer a limitação da sua própria linguagem, da linguagem racional para falar de quem Deus é. Só um parênteses, que tem também a ver com o que você levantou há pouco ali. O normal, o ordinário, é oração verbal e oração meditativa. A oração contemplativa não é ordinária, ela é extraordinária. Então, ela pode acontecer uma vez na sua vida, pode acontecer algumas outras vezes na sua vida, como talvez na soberania divina, talvez nunca aconteça em sua vida. Então você pega, por exemplo, um homem como John Livingstone, um escocês, um pregador escocês do século XVII. Naquela época, havia momentos que a igreja era chamada a ter esses tempos de oração comunitária.
E aí pastores eram escolhidos para pregar naqueles locais ali, estimulando o pessoal à oração, a bom testemunho, etc. e tal. Então, numa reunião, num lugar chamado Kirkconnshott, na Escócia, ele foi chamado de surpresa a pregar em Ezequiel capítulo 37, texto que vocês conhecem bem, que tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui também. E ele não estava muito bem preparado, mas ele pregou 1 hora. E quando ele disse que ele estava terminando o sermão, as pessoas disseram para ele continuar o sermão. Ele continuou mais 2 horas. E me parece, me falha a memória, mais de 400 pessoas se converteram naquela pregação e anos depois elas continuavam firmes ainda no Evangelho. Mas aquilo nunca mais aconteceu. Ele registrava no diário dele, dia tal, lugar tal, lá em Kirkconnshott, quando o sol, a luz do sol brilhou sobre o sermão dele. Nunca mais aquilo aconteceu. Você pega outros homens, aí, mulheres da história da igreja, eles talvez tenham tido uma experiência desse tipo, 2 no máximo, outros talvez não tenham nenhuma, e a gente aí tem que se alegrar com os que tiveram esse tipo de oração mais profunda, mas isso aí não é algo comum. Na medida que se torna comum, você acaba pervertendo esse terceiro nível de oração. E o quarto nível de oração é a oração estática, ou o que eu chamaria de oração sem palavras. Talvez o exemplo mais próximo da gente seja o de Paulo, lá em 2 Coríntios 12. E é interessante como Paulo, inspirado por Deus, é realmente um gênio, como ele mistura os sofrimentos dele com esse terceiro nível com o quarto nível de oração. Ele diz que ele foi a um determinado nível do céu, ele recebeu visões inefáveis, das quais ele não pode contar. Mas em vez de ele se alegrar com esse quarto nível de oração, uma oração em que agora nem mesmo a imaginação pode penetrar, ele prefere falar dos sofrimentos dele, da dor dele e da graça que é suficiente sobre a vida dele. Me entendo aqui. Geralmente a gente tem uma visão extremamente negativa do movimento pentecostal e do fenômeno de línguas do movimento pentecostal. Mas no seu melhor momento, me parece que quando alguém tem aquele fenômeno de falar o que eles chamam de línguas estranhas, na verdade me parece que esse quarto nível de oração, que a pessoa simplesmente, Deus é tão exaltado, Deus se apresenta como tão majestoso, tão cheio de glória, tão elevado, o Deus que enche os céus e terra, o Deus ao qual todo o universo é pó, que ele não tem mais como falar na presença de Deus, ou ele cai quieto, ou ele simplesmente perde completamente o controle das suas cordas vocais, ele simplesmente perde qualquer capacidade racional de falar na presença do próprio Deus. É o meu espírito que ora. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Sim. Sim. Olha só, me mandaram uns desenhos interessantes, antes de viajar para cá, o tamanho da Terra frente a outros planetas no universo. Né? Então foram comparando a Terra com vários astros e outros planetas da Via Láctea. Então chegou um ponto lá que o Sol era um pixel e a Terra nem aparecia comparado a outros planetas, né? Aldebaran e outros mais. Deus é maior ainda do que esses planetas. Deus, ele preenche céu e terra. Então, nossa mente bate na completa limitação de contemplar ou de escrever, ou mesmo responder audivelmente a esse Deus. Então, aí ou pessoas experimentam o silêncio, ou elas simplesmente perdem o próprio controle das cordas vocais, da própria fala, na presença desse próprio Deus. Agora, isso também não é comum. O comum é o primeiro nível, o segundo nível de oração. Esse terceiro nível, o quarto nível, assim como o terceiro nível, é incomum. E pessoas podem viver a vida toda sem nunca chegar a esse quarto nível, enquanto outras pessoas podem vir a alcançar um dia ou experimentar esse quarto nível. Você está falando desse quarto nível aí, relacionando com a questão de línguas, né, de perder o controle das cordas vocais, mas o que a gente vê, por exemplo, pelo menos analisando a sua palestra até aqui, eu mal consigo passar do segundo nível. E se a gente conseguisse, vamos supor, chegar nesse quarto nível, acho que o nível de santidade nosso também seria tão grande, tão evidente na vida da igreja, e não é, por exemplo, o que a gente vê nas igrejas pentecostais, porque existe muito desse negócio de dizer, eu cheguei em tal nível, eu estou no êxtase, eu vi Deus, eu tive uma revelação, mas nós não vemos essa santidade acontecendo, né?
Então acho que a gente tem que ressaltar isso, que realmente se é verdadeiro, vai provocar uma mudança muito grande na vida das pessoas. Aí você responde em parte o que ele levantou. Por quê? Qual a jogada aqui? Nós somos a geração do hambúrguer, McDonald's. A gente quer tudo resolvido em 15 minutos. Por isso a gente não tem mais paciência em estudar a Trindade, né? Ou pensar na relação das duas naturezas de Cristo, da importância delas para a nossa devoção cristã. É mais fácil então pensar nos diabos e demônios, guerra espiritual nesse sentido. Isso também se aplica à devoção cristã. Então o que acontece não raro é que pessoas querem pular do primeiro nível direto para o quarto nível, o que é loucura. E aí, deixa eu contar uma ilustração minha. Eu gosto de contar minhas histórias negativas, meus fracassos, acho que fica melhor assim. Há uns 10 anos atrás, numa igreja que era seminarista, nós fizemos um retiro de oração. E foi um negócio assim meio incomum. Algumas pessoas, literalmente, como se diz, caíram no espírito. E é interessante que elas não caíram para trás, elas caíram para frente. E se você lembrar, ontem foi ressaltado, acho que pelo Charles, que a palavra grega para adoração é proskinel, de se prostrar. As pessoas simplesmente perderam o controle, caíram lá no chão, algumas se machucando inclusive. Ocorreram algumas coisas estranhas naquele retiro ali, que usualmente não ocorrem. Então a gente passou 3 dias no retiro, no domingo a gente foi para a igreja. A gente chegou mais cedo na igreja antes do culto. E aí o pessoal muito entusiasmado, magnificado com o que houve no retiro, começaram a cantar e louvar, né? Até com uma pessoa muito perceptiva, e eu acho que não foi de maldade que ela fez isso, ela virou para o grupo e falou o seguinte: vamos compartilhar o que Deus significa para a gente aqui? O silêncio foi constrangedor. Foi constrangedor o silêncio. Ninguém tinha nada para falar a respeito do que Deus significava na vida daquelas pessoas. Eles tiveram experiência, espiritual ou não, não sei. A gente viu algumas coisas, no mínimo, extraordinárias. Grupos de jovens virando a madrugada, orando sem parar, 5, 6, 7 horas, orando, mas na hora de falar de Deus, do lugar de Deus na alma, da alegria, de paz, de contentamento, domínio próprio, não tinha nada. Aí, 10 anos depois, olhando, eu penso, bom, eles pularam do primeiro nível direto para o quarto nível. Por isso que você conversa com algumas pessoas que chegam aparentemente ao quarto nível e exibem, isso que é o mais chato, o pior de tudo, você vai conversar com essas pessoas, são pessoas estéreis, não tem conteúdo nenhum, são pessoas superficiais, chatas de conversar, enfadonhas, só ficam repetindo jargão, né? Oh, glória, aleluia, amém. 3, 4 palavras, aí bota lá um palavrão evangélico, né? Oh, misericórdia, oh, graça. São pessoas enfadonhas. Por quê? Porque elas não passaram pela meditação, muito menos pela contemplação. Olha só, a meditação é eu me prostrar diante da palavra e minha oração ser moldada pela palavra. Por outro lado, a contemplação é a expansão da minha mente. Eu não vou ficar preocupado com anjos ou demônios, ou sinais, prodígios ou visões. Não. Deus vai se revelar de forma tão exaltada na sua palavra que a minha imaginação vai ter que entrar no jogo. Olha só, se você está achando isso meio complicado, além da Bíblia, leia a Crônica de Nárnia do C.S. Lewis. Aí você vai entender o que eu quero dizer com o uso da imaginação no jogo cristão. Você pega a Última Batalha para tentar entender o que é céu a partir da perspectiva de C.S. Lewis. Ele está usando a imaginação ali. Não é uma descrição racional, como num livro de teologia sistemática, a respeito de criação, queda, redenção, restauração. Ele está apelando para a sua imaginação, usando elementos de contos de fada, de lendas inglesas, da Islândia, da Dinamarca, Noruega, para a sua imaginação ser alimentada e para você entender com imaginação o Evangelho. Então, quando pessoas pulam do primeiro nível para o quarto nível, elas simplesmente estão cometendo uma loucura. Para usar o dito popular, elas estão colocando o carro na frente dos bois. E a espiritualidade delas vai ser sempre estéril. E aí, gente, eu falei que os puritanos convocavam, os pastores puritanos convocavam reuniões de oração comunitária e de jejum para orar pela nação, né? Aí a gente pode linkar essa espiritualidade vazia, esse salto que essas pessoas tentam dar para o último nível, no resultado do testemunho evangélico na nossa nação. Nunca se viu tanta corrupção, tanta violência, tanta falta de esperança, né? A brincadeira que eu fiz com o Clodoaldo ontem é isso aí, né? O Maynard tem que escrever na Veja que você tem que tampar o nariz na hora de votar. Quem imaginou ler isso há 20 anos atrás, na época direta já, né? Liberdade, democracia, etc. e tal. Mas, gente, nós somos 15 milhões de crentes. Isso é o resultado da nossa espiritualidade
totalmente vazia de significado, totalmente vazia de meditação e de contemplação. Né? As duas são ligadas. Ninguém vai chegar ao quarto nível. Esse escadinho aqui, gente, não quer dizer que hajam níveis superiores, mas é o encadeamento da vida de oração, do que eu chamo de dinâmica da oração. Então, na medida que você é alimentado pela palavra, sua mente é expandida, e uma hora, se Deus o quiser, você pode ter algum tipo de experiência mística com o próprio Deus. Deixa eu só levantar uma outra questão antes do Tiago fazer uma pergunta e caminhar para o final aqui. Se você notar, lendo biografias e lendo histórias de grandes homens e grandes mulheres do passado, geralmente, tanto na Bíblia como na história, até onde eu tenho lido, pessoas que têm chegado ao terceiro e quarto nível de oração são homens e mulheres, como diz Isaías 53, de dores. Então, foram pessoas que receberam um pouco mais da graça de Deus, preparando-as para dores intensas, seja no campo missionário, seja no pastorado, seja no testemunho público, seja nas suas lutas de testemunho em casa, no ambiente de trabalho, etc. e tal. Então, o fato de alguém receber, como Paulo, né, ser levado a um nível profundo do céu e ter visões que são inefáveis, isso não é privilégio, nem torna aquela pessoa maior ou melhor do que o resto da comunidade cristã. Muito pelo contrário, Deus está descortinando um pouco do céu para aquela pessoa, porque ela vai levar aquela pessoa a sofrer intensamente pelo Evangelho. E quem já passou por situação dessa, deve lembrar que algumas vezes, quando você está sofrendo muito pelo Evangelho, você é levado a uma situação quase de desesperança, como Jeremias lá em Lamentações, e o que resta para a gente é trazer à memória os atos de Deus lá no passado. Aí você lembra de alguns marcos de Deus na sua vida, aí você diz, caramba, aquilo ali não foi inventado. Aquilo ali eu não li no livro. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu vejo, eu experimento, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Aquela linguagem do Salmo bem lúdica, imaginativa, né? Ninguém come a Deus. Para os presbiterianos, a não ser na ceia, né? E alguns batistas também, como eu. Né? Mas a ideia de provar e ver é de experimentar profundamente a Deus na alma, que está meio perdido no nosso meio aqui. Deixa eu só concluir com uma questão, aí vocês três falam, a gente abre para perguntas e colocações. Ok, eu posso voltar um pouco mais nessa questão da dinâmica da oração amanhã, mas o que eu quero trabalhar amanhã é, já que o culto público é o culto principal que a gente presta a Deus, e você pensa na ênfase do Novo Testamento, é nós, vós, sempre plural, né? Vós sois o corpo de Cristo, vós sois o templo do Espírito, vós sois o edifício do Deus vivo, né? Sempre a ênfase na comunidade. O que eu quero enfatizar amanhã, e de forma prática, é que a gente só vai conseguir crescer na vida da oração orando juntos. Você só vai conseguir orar em casa se você aprender a orar na igreja e orar com os seus irmãos e irmãs na igreja. E a gente vai fazer um exercício de meditação amanhã para tentar ver como é que isso, entre aspas, né, funciona. Não gosto muito dessa palavrinha não, mas como isso funciona na prática. Deixa eu terminar então dando algumas palavras sobre o que eu chamaria de teologia da oração. Muitas vezes a gente pressupõe que a nossa oração pode mudar o plano de Deus, ou mudar a vontade de Deus, o que é uma baita da loucura, né? Eu me lembro que uma vez eu estava debatendo com a pastora de teologia da prosperidade, e lá pelas tantas a gente começou a debater aquele uso da linguagem mágica para fazer Deus derramar bênçãos sobre a gente, né? Eu virei para ela e disse, olha, Jesus no Getsemane, ele orou para que a vontade de Deus fosse feita. Então ela abriu os braços como se tivesse vencido o debate, né? Como se isso também fosse grande coisa. Ela disse o seguinte, mas Jesus ele orou como homem, né? Tá. Porque ela acabou de cometer uma heresia muito antiga que é chamado arianismo, né? ênfase toda na humanidade de Cristo em detrimento da sua real divindade. Ok. Mas quando a gente ouve Jesus ensinando a gente a orar nos Salmos e no Pai Nosso, a gente nunca vê essa pressuposição de que a gente pode mudar os planos de Deus. Isso tem a ver também com os 4 níveis de oração, né? Pai Nosso, oração mais básica aqui, a nossa escola de oração, o nosso ginásio de oração. Pai Nosso, não é indivíduo, né? Pai Nosso, todos nós juntos aqui, então todos nós oramos juntos essa oração. Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois,
outras 3 petições relacionadas à minha vida, ou à sua vida, ou à nossa vida em comunidade também. Mas as 3 primeiras petições centradas em Deus, no nome de Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus. Para que nós oramos então? Nós oramos para que o reino de Deus venha. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida. Eu não oro para impor a minha vontade a Deus, isso é loucura. E eu acho muito engraçado, quem defende que a oração pode mudar a Deus, se percebe como muito sábio, muito entendido, muito inteligente, etc e tal. Nós somos aqui 50 pessoas. Como é que seria 50 pessoas lutando umas contra as outras para alcançar a mesma bênção diante de Deus? Se tornaria Deus um fantoche celestial, um brinquedo celestial jogado de um lado para outro. Eu detestei aquele filme do A Vida de Truman, mas eu achei interessante aquela cena lá dos pedidos de oração, que ele vai chegando e vai atendendo tudo no automático. Esse é o Deus de quem acha que a nossa oração pode mudar Deus. Nossa oração não muda Deus, mas Deus muda a nossa vida na medida que a gente ora. Venha a nós a sua vontade, assim na terra como no céu. Por outro lado, o que significa venha a nós o vosso reino? Significa que nós só vamos receber graças e bênçãos na medida que a gente se colocar de joelhos orando. Por isso que os catecismos chamam a oração de meio da graça. Por quê? Você não vai receber boa família, pão, amigos, você não vai receber uma boa igreja na medida que você muda de lugar, um bom trabalho, se você não se colocar de joelhos orando para que o reino venha. Então, oração não é um exercício que começa comigo, é um exercício que começa com Deus. É Deus que me chama para orar, e Deus que me sustenta orando, e Deus que me dá a linguagem da própria oração. Isso é milagre, isso é graça. Até na oração a gente vê a graça de Deus sendo ressaltada. Então, mais uma vez, eu oro não para que Deus faça a minha vontade. É lícito que eu exponha a Ele meus anseios, meus dramas, minhas lutas, mas a oração é o meio que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida. A oração é o meio que o reino virá ser instaurado na minha vida, na nossa vida e mais além. Então a gente só recebe as bênçãos de Deus orando. Mas espera aí, como assim? Quando você vai para João 17, João 15, melhor dizendo, 7, você vai ler lá que tudo que a gente pedir, em nome de Cristo, a gente vai receber. Mas a gente lê só isso. Antes você vai ver que a nossa linguagem de oração tem que ser saturada da palavra de Cristo. Quando a nossa linguagem de oração estiver saturada da palavra de Cristo, o que a gente pedir, a gente recebe. Percebe a diferença? Isaías 61. Deus mesmo coloca seus vigias, seus atalaias diante dos muros de Jerusalém para lembrar a Deus as suas promessas. Então, olha só, Deus nos dá a sua palavra para guiar a nossa oração, para a gente não pedir o que não convém, não pedir tolamente, né, como Nécios. Deus nos dá promessas também. Então, quando a gente pede, segundo a palavra de Cristo, quando a gente lembra a Deus as suas próprias promessas, em oração, por meio da oração, essas promessas serão realizadas na nossa vida. Por meio da oração, as bênçãos e graças de Deus vão ser derramadas na nossa vida. Então, oração começa com Deus, oração é mantida por Deus, oração termina no próprio Deus. Pai Nosso começa, Abba, né? Palavrinha aramaica lá, paizinho, meu pai. Romanos 8, você vê de novo Paulo falando de Abba, de pai. Romanos 8, Paulo lida com oração no contexto do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos chama a orar, o Espírito Santo que nos estimula a orar, o Espírito Santo que nos mantém orando. Se tudo passa pelo Espírito Santo, então a oração é alguma coisa que está ligada ao campo de Deus. Nós então temos que pedir como convém, crendo que se Deus prometeu, Ele vai cumprir aquilo ali. Oração não é uma barganha com Deus, não é troca com Deus, né? Como alguns de nós aprenderam lendo lá a Quarta Dimensão, né? Que negócio do pensamento positivo gospel, né? Já há 30 anos já no mercado, que negócio ali, dá até urticária, mas tudo bem, né? Aquilo ali é uma perversão da oração. A gente pode lembrar a Deus das suas promessas, a gente deve orar segundo as palavras do próprio Deus, ou as palavras de Jesus, como diz João 15, mas crendo que é Deus, na sua graça, que dá como convém, né? Mais uma vez, 2 Coríntios 12, ao mesmo tempo que Paulo tem essa visão inefável, que ele não conta, ele oculta
essa visão, e é interessante você ler 1 Coríntios 10 a 13 juntos, né? Os superapóstolos, os inimigos do evangelho, gostavam de contar as suas visões espirituais. Eles gostavam de contar as suas curas espirituais, seus sinais e prodígios que eram evidentes do seu pseudo-ministério, né? Paulo não. Paulo prefere contar das suas chibatadas, quantas chibatadas ele tomou, quantas pedradas ele tomou, o barco dele que afundou tantas vezes, perseguições, tribulações, dores. Ele preferia ressaltar que ele era a última pessoa na fila da igreja, né? Ele tinha visões que nem mesmo ele, na sua humildade, se autonomeia, né? Eu tive visões, ele diz, eu conheço um homem fora do corpo não sei, que tem visões inefáveis. Mas o que ele prefere focar? A graça de Deus no meio da fraqueza. Ele tem um espinho na carne. Quem no Novo Testamento recebeu espinhos na carne? Jesus. Ele está orando para Jesus, né, Senhor, a quem tem empatia com ele. E a loucura é que quem recebeu o espinho na carne diz, eu não vou tirar esse espinho, mas a minha graça te basta. E aí Paulo emenda, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. Isso é oração verdadeira, uma oração saturada de Bíblia. Um outro ponto rápido, para só fechar aqui, eu não tenho como desenvolver isso, mas é a contraposição entre teologia da glória e teologia da cruz, a percepção que vem de Martinho Lutero. E teologia da glória é o que impera o nosso meio. A teologia da glória pressupõe ver Deus, como Lutero diz do debate Heidelberg de 1518, ver Deus pelado. A teologia da glória quer chegar a Deus com misticismo, sem Cristo, legalismo, que não é santificação, e especulação, que também não é fazer teologia de fato. A teologia da glória quer ver Deus em poder, em sinais e prodígios. A teologia da cruz encontra Deus onde ele se revela, que é na cruz de Cristo, em fraqueza. Em fraqueza o diabo é esmagado. Em fraqueza nós somos redimidos do pecado. Por causa da fraqueza de Deus nós somos justificados, sola gratia, sola fide. Então, uma outra questão que a gente teria que agregar para entender o quadro todo de devoção, espiritualidade e oração é a teologia da cruz. Quer dizer, em cada um desses níveis nós somos moldados pelo Cristo que sofre. E porque nós seguimos o Cristo que sofre, nós estamos em triunfo. Satanás já é esmagado debaixo dos nossos pés. Vamos parar um pouquinho. Acho que tem um monte de perguntas aqui, mas irmã Marilene, Tiago e mais um irmão. E amanhã a gente pode abrir com perguntas. Eu quero falar um pouco mais sobre meditação e fazer um exercício espiritual com vocês.